Nós vamos nos aquietando, nos conectando com o Mestre, com todos os benfeitores que estão aqui. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês, que é também a família Miramês, né? Vão chegando um pouquinho mais cedo, 5 minutos, 10, para a gente já ir vibrando, né? Para estar mais em estado de presença e nos harmonizando, para acolher, né, em nossos corações a mensagem do Cristo, não é mesmo? Então, nós vamos fazer a nossa prece para seguir com a palestra. Vamos fechar nossos olhos. Isso, nos percebendo como estamos, deixando que o corpo chegue primeiro. Isso, vamos fazer uma inspiração profunda, tranquila. Isso, de confiança, na confiança que todos nós temos um Pai maior que cuida de cada um de nós. Elevando os nossos pensamentos, serenando as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós agradecemos ao Pai de infinito amor e bondade e misericórdia, a Jesus, o nosso Mestre, nosso Guia, o nosso divino terapeuta, aos mentores espirituais, trabalhadores dessa seara. Nós agradecemos e rogamos o teu amparo, a confiança, que podemos cada um receber aquilo que precisamos e renovando a nossa coragem, a nossa confiança, possamos seguir na alegria da boa nova. Rogamos a inspiração para o nosso expositor, que possamos vibrar por todos aqueles que nos acompanham. Estejamos na tua paz, ó Jesus, hoje, agora e sempre. Então, nós vamos convidar o Francisco Ossínio para falar da pátria do Evangelho, tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria que eu retorno a essa casa para fazermos os estudos pautado na doutrina espírita, à luz dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos todos um bom proveito. Eu peço aos Espíritos de Jesus que me inspire e me ilumine nesta manhã, para que as minhas palavras sejam inteligíveis e possam chegar às suas mentes e aos seus corações, dando a nós, todos aqui presentes, mais embasamento nas escolhas das nossas vidas, pautada aqui sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso irmão Miramês, que é o mentor dessa casa. Muito obrigado. O nosso tema hoje é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E quando nós fazemos alusão ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós ficamos assim apreensivos, ou melhor, ficamos assim em dúvida, meio divididos. O que seria o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Então, nós vamos fazer uma reflexão hoje para nós entendermos os fatos históricos que formou essa nação bendita, eleita por Jesus, como coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos fazer aqui uma divagação com alguns dados históricos. Eu sei, estudar a história é para quem gosta, para quem está mais afeito a buscar nas dobras do tempo a compreensão da evolução da humanidade e de nós mesmos. Mas é necessário que nós saibamos pelo menos um pouquinho da nossa história para que nós possamos agregar conhecimentos e compreender os fatos históricos e como que cada um de nós individualmente estamos inseridos nesse contexto. Não é verdade? Então, vamos lá. A imagem está um pouquinho torcida, porque o meu projetor não é dos melhores, não, mas a minha esposa que me deu de presente
Está lá do outro lado. Mas eu fiquei muito agradecido, é muito bom ele é ótimo. Vamos começar fazendo aqui uma leitura sobre o que seria, o que trouxe esse livro para nós. O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, nas mãos iluminadas dele e ditado pelo nosso querido Humberto de Campos, ou Irmão X. Diga-se de passagem, o Humberto de Campos foi um jornalista, um escritor, um homem de uma capacidade extraordinária. E devemos falar ainda que todos esses personagens que pautaram a história do nosso país e da humanidade são entidades que foram enviadas por Jesus. Não caíram aqui de paraquedas. Os cientistas, os historiadores, os navegantes, os reis, as rainhas, os políticos, eles vieram com missão. Às vezes esquecem, do objetivo ao qual foi-lhes dado essa missão. Mas, ainda assim, nós temos que reverenciá-los, porque cada um deles teve uma missão ou um mandato aqui na Terra. Quando nós vamos falar do planeta Terra, nós não podemos esquecer de que Jesus não caiu aqui de paraquedas. Jesus é o co-criador dessa terra. Jesus foi designado por Deus para formar esse planeta. E esse planeta foi formado com uma substância retirada do magma do Sol, do disco solar. Foi retirada essa substância que formou a Terra e levou, segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos para ser formada a Terra. E Jesus, recebendo essa missão, então, a partir daí, ele dedicou totalmente ao planeta. E até chegar aqui, no coração do mundo, o Brasil, pátria do Evangelho. Qual que é a missão de Jesus? A formação do planeta e sua manutenção, e sua transição. Que transição é essa, Francisco? É a transição planetária, a Terra passando de expiação e provas para a regeneração, chegando a um pedestal mais elevado na escala da evolução, que todos os planetas, todas as pessoas, todos os espíritos estão fadados, porque se há um determinismo divino, é a evolução de cada um de nós e dos planetas também. Quando Deus determinou a Jesus, chamou-o para cumprir essa missão de organizar o planeta Terra, foi mais ou menos assim. Eu gosto de contar para a gente situar dentro do contexto da nossa palestra. De uma forma professoral, foi assim que aconteceu. Está lá no livro Coração do Mundo, não, no livro A Caminhos da Luz, de Emmanuel. Deus chamou Jesus e disse assim, dentro de uma forma bem, assim, amena, tranquila, não poderia ser diferente, e disse assim: sente aqui, meu filho. Ele sentou e perguntou para Deus: o que queres tu de mim, meu pai? Jesus disse assim. Aí Deus disse: meu filho, nós precisamos criar um planeta escola, para que nós possamos agregar aos nossos filhos que estão na erraticidade em outros planetas. Então nós temos que cooperar com esses espíritos, com esses meus filhos que estão na erraticidade, que estão perdidos e precisam de um planeta para onde eles possam se dirigirem e aprenderem e serem, vamos dizer assim, adestrados. Então, a partir daí, Jesus não parou mais, chamou os seus colegas, do plano superior, e começou a trabalhar e formar a Terra. Então, Jesus não caiu aqui de paraquedas. Tanto é verdade que ele disse assim, para os fariseus: em verdade eu vos digo, falando para os fariseus, antes de Moisés, antes de Abraão, eu sou. Aí o fariseu, muito espertinho, querendo
menosprezar Jesus e disse assim: mas quando que isso aconteceu se você não tem nem 40 anos e Moisés viveu há 1800 anos atrás? Moisés não, Abraão. Aí ele afirmou: pois então, eu fico surpreso de vocês conhecerem todas as tradições de Moisés e não conhecem essas coisas. Antes de Abraão, eu sou. Bom, e todos os profetas, eles profetizaram a vinda de Jesus. Diga-se de passagem. Pois muito bem. Então, Jesus aceita a missão e diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram transmitidas por meu Pai. Aí depois Jesus, lá em Mateus 28, 20, diz assim: até a consumação dos séculos. O que é isso? Jesus, co-criador e governador do planeta, preside a transição planetária, como já dissemos, com o auxílio dos seus ceareiros diretos, os espíritos puros e entidades siderais. E nós também. Nós somos trabalhadores dessa seara, por que não? Jesus não menospreza nenhum dos seus filhos, por muito pequenino que seja, tem a sua colaboração a fazer, a dar. Conscientizemos disso. É tarefa. Estamos aqui hoje reunidos por quê? É por acaso? É simplesmente movido pelo ímpeto da nossa vontade? Não. Nós temos um compromisso. Tem uma razão de ser. Aí, lá na Gênesis está escrito assim: o movimento progressivo da humanidade é inevitável, está na natureza, regido pelas leis divinas, inderrogáveis e imutáveis. A humanidade realizou até o presente momento incontestáveis progressos científicos e tecnológicos e filosóficos. Porém, falta-lhe o progresso moral a alcançar. Então, nós desenvolvemos muito, andamos muito na senda do conhecimento científico, intelectual, mas o moral ficou um pouquinho de lado. Bom, Jesus visita a Terra. Jesus visitou a Terra no último quartel do século XIV. O que é isso? Século XIV é 1300. Então, se foi no último quartel, quer dizer que foi em 1370, antes de 1400. Ele visitando, então, aqui a Terra, acompanhado de Hillel. Quem era Hillel, ou ele, como queira? Era um filósofo judeu que já estava no plano espiritual e era um dos mensageiros de Jesus. Ele veio verificar o progresso de sua doutrina, Jesus, né? Naquela época, em 1370 e pouco. Esteve na Palestina e nas terras da América do Sul, especificamente onde seria o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha que interessante. Jesus esteve lá na Palestina e ele ficou muito triste quando ele viu que o Evangelho dele não havia progredido, porque o povo eleito de Deus, que são os palestinos, não corresponderam. Eles se envaideceram muito e não divulgou, não cultivou a árvore do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir que nós vamos entender mais. Lá em Mateus 21, 43, Jesus adverte aos fariseus dizendo: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ele está dizendo: vocês estão pisando na bola? Ah, é? Eu vou pegar minha árvore do Evangelho, que foi dada a vocês em confiança e em eleição. Vocês foram um povo eleito e não corresponderam. Vou transplantá-la para outras terras férteis. Que terras seriam essas? Nosso querido Brasil. E nós vamos ver que nós não devemos ficar envaidecidos de sermos brasileiros e pautar na senda da história e do progresso brasileiro, tanto espiritual como material, de ficarmos envaidecidos não, porque é uma missão e ela é árdua, entendeu? Não é tão simples assim.
os fatos históricos. Por que eu coloquei aqui fatos históricos? O que tem a ver com o livro Coração do Mundo para todo Evangelho, com o Brasil? Tem a ver muito, porque desde lá dos primórdios da civilização, a humanidade foi preparada para receber no seu seio bendito todas essas transformações, tanto morais como materiais. E de lá para cá nós vimos, então, um progresso material, como falamos antes. Porém, o progresso material ficou um pouquinho esquecido. Então vamos lá, fatos históricos na evolução da humanidade. A Revolução Agrícola, lá em 11.000 anos antes de Cristo, 11.000 anos antes de Cristo, a Revolução Industrial. O homem começou a plantar e a colher. O que eu falei? Bom, a indústria... Gente, vocês estão espertos, eu coloquei para ver se vocês estão sabendo mesmo, estão acompanhando. Vocês estão acompanhando, estou vendo. As primeiras cidades surgiram lá na Mesopotâmia. As primeiras cidades surgiram lá na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma terra entre rios, entre o rio Tigre e o Eufrates, tá certo? Onde é hoje o Iraque, a Babilônia. Então, foi lá que surgiram as primeiras cidades. Tudo isso é evolução. Os veículos, a roda, o homem descobriu a roda naquela época, e aí começou a fazer o carro, o veículo, ainda que rudimentar, mas sim. A escrita cuneiforme, feita em barro, né, em tijolo de barro, a escrita era feita dentro de um sistema de tijolos de barro, né, a escrita cuneiforme, que é cunhada no barro. Daí surgiram os primeiros códigos de leis humanas, o código de Manu, o código de Hammurabi, todos esses códigos de leis humanas que deu base para a nossa legislação de hoje. Os hieróglifos, ou hieroglifos, não sei, lá no Egito, 3.500 anos antes de Cristo. Olha que coisa, está andando. As pirâmides de Gizé. A pirâmide de Gizé foi construída mais ou menos 2.560 anos antes de Cristo. E lá estava escrito a profecia da vinda de Jesus. Sim, já foi pesquisado pelos arqueólogos, pelos estudiosos, os exegetas das Escrituras, que Jesus foi anunciado a sua vinda lá na pirâmide de Gizé. Está escrito lá. Se alguém duvidar, pode ir lá ver. Brincadeira. O alfabeto fenício, 1400 anos de Cristo, que deu bases para toda a escrita no mundo. A metalurgia, 1200, o homem começou a dominar o ferro, né, e moldar as suas ferramentas. A queda do Império Romano também foi muito importante para a evolução do mundo, tá certo? Porque possibilitou aos povos terem liberdade de ação, de autodomínio. E então saiu das garras do poderio de Roma. Foi muito importante, sim. O cristianismo, fato mais importante no seio da humanidade, foi o surgimento do cristianismo há 2000 anos. E aí vamos seguindo no tempo e no espaço, vamos mais rápido. A pólvora, inventada pelos chineses, né? 800 anos depois de Cristo. A primeira universidade de Bolonha, na Itália, no ano 1088. As cruzadas. As cruzadas foi aquela luta entre a igreja e os muçulmanos para apossar-se de Jerusalém. Então foi uma guerra ferrenha, onde morreram muitos cristãos em nome de Deus. Os papas convocavam as crianças, inclusive, para lutar na guerra terrível, não? E muitas crianças morreram em nome da causa do Cristo, para tomar Jerusalém dos muçulmanos, do rei Saladin, que era um muçulmano árabe. A Renascença foi o renascimento das ciências e artes, o florescer da mente humana buscando os valores humanistas, para agregar às consciências dos homens que o que era mais importante não era tão somente o poder e o ter, mas o valor de cada homem, de cada pessoa como ser humano. São os valores humanos. Foi muito importante para o desenvolvimento do mundo. A Renascença, lá em 1350 a 1600 anos depois de Cristo, né? A imprensa de Gutenberg, o alemão, que descobriu como fazer uma escrita cunhada, né, uma escrita com tipos, que é a tipologia da gráfica, né, da gráfica, do sistema, como se fosse um sistema gráfico, né, que nós temos hoje.
E a imprensa também possibilitou a divulgação do conhecimento e das pesquisas científicas, correto? As grandes navegações, esta abriu as portas do mundo. Por que lá em Portugal, o Portugal teve um desenvolvimento muito grande nas navegações? Justamente dirigido pelo plano espiritual. Tudo isso é dirigido pelo plano espiritual, na figura de um gerente do nosso Brasil aqui, por exemplo, que é o Ismael, o anjo Ismael, o mensageiro de Jesus. E por que não falar também do Miramês, que veio aqui para o Brasil na época do descobrimento também, que deu a sua vida para a causa dos índios, o nosso querido Miramês. Sim, ele veio numa missão diplomática do governo espanhol, e aqui então ele teve a sua vida ceifada por uma picada de cobras. Aí é outra palestra. Então, as grandes navegações que começaram no século XV, quer dizer, lá em 1400. Em 1492, descobriram o caminho marítimo para as Índias, não é isso? Em busca de especiarias. Quem conhece a história aí sabe. É um pouco chato essa questão histórica, mas nos refresca a memória. Bom, fatos históricos. Agora, nós vamos falar sobre o livro especificamente. O que o livro nos traz no seu bojo aglutinador de todos esses fatos, dessa eleição do Brasil como coração do mundo para todo o Evangelho? O que o livro nos aborda? O que ele nos traz? Quais são os tópicos? Primeiro, a visita de Jesus ao Brasil do futuro. A preparação de Portugal das navegações, para que então os navegantes fossem inspirados pelo poder superior para aqui no Brasil que chegaram aqui, de certa forma, não foi assim premeditado. Eles sabiam por intuição que havia outras terras, mas não sabiam especificamente que as Américas existiam. Então eles foram dirigidos para cá pelas mãos divinas dos espíritos superiores. A povoação do Brasil. A povoação do Brasil, como nós sabemos, a formação do nosso povo, a formação étnica do nosso povo, ela é dada com a miscigenação de raças. Nós somos o suprassumo das raças do mundo inteiro. Olha que maravilha. Por isso que nós temos essa capacidade de sempre darmos um jeitinho, ter um jogo de cintura, sermos alegres, expansivos e estarmos sempre rindo da nossa própria miséria. Essa capacidade que nós temos pela miscigenação de raças, de índios, negros, europeus, asiáticos, e vai por aí. A escravidão no Brasil, terrível, sofreram muito. Vamos dar só um dado aqui rapidinho. Os escravos foram trazidos da África para cá, porque Jesus falou com Ismael assim: olha, Ismael, nós precisamos povoar o Brasil, depois de descoberto, que nós vamos seguir ali. E ele disse: mas como, Senhor? Ele disse: olha, nós vamos convocar a comunidade da África, os espíritos que estão na erraticidade, sofrendo no umbral, aqueles negros que estão lá, que foram aqueles homens lá da Europa, os senhores feudais, os reis, as rainhas, os generais, todos os homens que tiveram poder na mão e foram, de certa forma, prevaricaram com o poder que eu lhes dei. Então eles estão hoje no umbral. Você vai lá, Ismael, e convoca esse pessoal para ir para o Brasil. Oh, meu Deus, quando Ismael chegou, com aquele luzeiro do seu espírito espargido para toda a África, e chamou lá no umbral, esses espíritos vieram igual mariposa na luz. Todos queriam vir para cá. Então aí ele recrutou o pessoal para vir para o Brasil. Esses são os escravos para que vieram. Eram reis e rainhas, poderosos, e vieram resgatar o seu passado negro. Então vamos lá. Os movimentos nativistas. Foi a rebelião, as rebeliões que houve entre os índios e os catequizadores, os padres que vieram aqui, no intuito de catequizar os índios, mas não, na maioria das vezes era para escravizá-los. E assim foi feito, sim. Catequizou, sim. Tinha os padres, Padre Manuel da Nóbrega, Padre Anchieta. Esse pessoal, sim, esses estavam do lado dos índios, mas os demais tinham outro propósito.
A guerra do Paraguai, não, a independência do Brasil, traumática, terrível, sofrida, mas aconteceu sem derramamento de sangue. Então, tornamos um país independente, tanto do ponto de vista do Império Português, como também espiritualmente falando. Nós emancipamos a partir dessa época, segundo Emmanuel. O povo brasileiro cresceu muito depois da independência. O povo teve outros ares de liberdade e de progresso. Ficou mais animado, porque eles não estavam sob o jugo de outro país. Tudo preparado pelo plano superior, da direção do Leme, aqui no Brasil, do Ismael. Ismael, diga-se de passagem, as pessoas perguntam quem foi Ismael. Então, há uma especulação aí de que ele foi o Ismael, filho de Agar e Abraão. E ninguém sabe se realmente foi, né? Mas pode ser que sim. Aí já é mais tema para outra palestra. O movimento espírita no Brasil. Ah, não, pulei. A Guerra do Paraguai. Outro fato histórico que, de certa forma, aconteceu por vaidade do Brasil. Quando o Brasil tornou-se independente, isso aconteceu, a Guerra do Paraguai, em 1865. O Brasil queria um pedaço do Uruguai, dizendo que pertencia ao Brasil. E começou ali uma disputa. Do Uruguai, que eu estou dizendo. E o Paraguai, então, ficou um pouco chateado com aquilo e não concordava com o Brasil, fazendo as suas incursões no Uruguai. Foi a segunda vez que o Brasil fez isso. O Brasil achou que ele era a estrela, era a cereja do bolo aqui das Américas. O povo ficou envaidecido, cresceu nas tamancas. Aí, declarou guerra. O Paraguai declarou guerra ao Brasil. Paraguai, por causa do Uruguai. E aí derramou muito sangue. Jesus chamou, na época, o governante do Brasil, o Pedro II, e disse para ele: olha, meu filho, cuidado, e sonho. Jesus esteve com ele, e ele teve esse sonho claro: não faça isso, a guerra não leva a nada, vamos resolver essa questão de uma forma diplomática. Mas não ouviram, declararam guerra e aconteceu horrores. Olha a construção da nossa nação. Olha que eu não estou falando nem 5% do que passou o Brasil. Nós só estamos dando umas pinceladas nos fatos mais marcantes. O movimento espírita no Brasil. O movimento espírita, você sabe o que aconteceu, né? Começando lá pelo Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui já escrito sobre o movimento espírita e lá na frente nós vamos ver. O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que coração do mundo? O Brasil está situado no coração da Terra. Ele está ali pulsando, como geograficamente falando, o coração do mundo geograficamente. E espiritualmente é a nação que vai dirigir, né, os destinos do mundo para os páramos da luz, preparando a Terra para a regeneração. Sim, o Brasil tem aí a sua mão abençoada nessa transição planetária. Tanto que Bezerra de Menezes tem trabalhado nessa questão incansavelmente. Bezerra de Menezes nos chama a atenção: filhos meus, abram os teus olhos para a sua missão. Vós sois os trabalhadores da última hora. Lembra da parábola? Então, mãos à charroa, vamos colher, vamos plantar e vamos colher. É hora do trabalho. A acolhida da doutrina espírita pelo povo brasileiro. O povo brasileiro recebeu a doutrina espírita, aquilo que não foi feito nem na França, onde ela nasceu, lá em Lyon, com o Allan Kardec, em 1857, com a publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Jesus, ao visitar a Palestina, na companhia do rei, ele, então, para ver como é que estava ali o desenvolvimento do seu evangelho, como eu já disse antes, né? Que eles não receberam, ou melhor, receberam os ensinamentos do Cristo, mas não os colocou em prática, tanto que eles nem aceitavam Jesus como Messias. Então, ele ficou muito desolado de ver, inclusive, as obras de Francisco de Assis, que era o seu apóstolo preferido,
O Francisco de Assis foi o João Batista, né? Não o João Batista, o pregador no deserto, mas o João Batista, o apóstolo. Então, ele diz, cadê as obras do Francisco de Assis que foram pregadas aqui na Umbria, ou na Úmbria? Os exemplos do Francisco de Assis. Aqui na Palestina, cadê o meu evangelho? Cadê os frutos do meu evangelho? E o que é o fruto do evangelho? O amor e a caridade. Onde é que estão? Aqui, ó. Desolado, Jesus toma a sua caravana de luz, dirige-se para as terras do sul. Após contemplar as belezas do sul, ele ergue os braços aos céus e agradece e proclama: para estas terras será transplantada a árvore do meu evangelho. Depois que ele visitou a Palestina, ele veio em companhia do rei aqui para a América do Sul. E aqui onde seria o Brasil, ele então, contemplando as matas, as belezas aqui na América do Sul, ele disse: para cá será transplantada a minha árvore, a árvore do meu evangelho. Alguns pontos do livro. Isso aqui eu já falei. Estou bom, não estou, gente? Emmanuel, prefaciando o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele diz assim: a pátria do Evangelho, a que tantas vezes nos referimos em outros comunicados, em outras obras, né? O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais do planeta, né? Mas ele está também destinado ao celeiro de claridades espirituais de fé raciocinada. Olha o Kardec aí. Não é aquela fé que eu acredito porque eu ouvi o padre falar, porque eu ouvi o pastor falar. Eu tenho certeza, eu estou convicto da minha fé. Ela é raciocinada e ela é comprovada dentro de mim, no meu arcabouço espiritual, porque eu quis compreender. E Deus me deu a capacidade de luz, de iluminar as entranhas do meu ser para eu compreender a doutrina. Compreender, então, o que seria a mensagem do Cristo. Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias na evolução da humanidade. Isso disse Emmanuel, prefaciando esse livro aqui. Esse aqui é o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, muito embora a capa seja das mais velhas. Tem uma capa mais bonita, mais ilustrada, mas o conteúdo é o mesmo. Bom, preparado Portugal para as navegações, parte a esquadrilha de Cabral da foz do rio Tejo, lá em Portugal, rumo às Índias. Só que quando chegou nas imediações ali de Cabo Verde, o que aconteceu? As embarcações foram desviadas para o sul. E aqui, então, chegaram lá em Santa Cruz de Cabralha, em Porto Seguro. Entendeu? E foram recebidos pelos índios com uma confraternização, com troca de presentes. Aí estava descoberto o Brasil em 22 de abril de 1500, que aqui chegou a esquadra de Cabral. Um outro fato que eu gosto de mencionar é sobre, você falar, mas o que é isso, Francisco? O que tem a ver o Tratado de Tordesilhas, ou o Acordo de Tordesilhas, com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Vejam que o Tordesilhas é um acordo que foi feito entre a Espanha e Portugal, porque naquela época eles estavam numa disputa tremenda nas navegações para a descoberta de outras terras. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um acordo lá em Tordesilhas, numa cidade da Espanha. Esse acordo era para poder delimitar o que seria do Brasil, o que seria da Espanha. Ou melhor, desculpa, gente, o que seria da Espanha e o que seria de Portugal. Então, aí você vai falar assim, mas espera aí, esse acordo foi feito em que moldes? Seria o seguinte: a disputa por terras entre portugueses e espanhóis celebraram esse acordo de 1494. O Brasil não tinha sido descoberto ainda, prestem atenção. As terras a 370 léguas a oeste do arquipélago do Cabo Verde seriam da Espanha, e a leste seria do Brasil. Aí você fala, mas espera aí, já tinha descoberto sim, Colombo já tinha chegado nas Américas. Porém, as terras do sul, o Brasil não tinha sido descoberto. Mas por que a Espanha, melhor dizendo, por que Portugal já tinha essa intenção de preservar o seu patrimônio que seria ainda descoberto? É porque eles sabiam que as terras do Brasil existiam em sonhos e em visões.
Desculpa. Em sonho e em visão, em visões espirituais, os espíritos encarregados dessa tarefa na Terra eram levados ao plano superior espiritual e informados dessas coisas. Então eles sabiam sim que existia as terras do Brasil. Por isso que, sabiamente, Ismael inspirou a eles para fazer esse acordo. E fizeram a linha. O Brasil ficou preservado. O território brasileiro. Sem ser descoberto ainda. Aqui eu trouxe uma figura aqui de Tiradentes que muitas vezes nós não compreendemos muito bem. Tiradentes teve uma função fundamental aqui na formação da pátria do Evangelho. O Tiradentes, ele foi um dos inquisidores daqueles homens. Eu não falei que muitos vieram para as Américas em trabalho porque haviam errado muito no uso das suas autoridades. E ele era o Papa Gregório IX, um dos inquisidores que cortou a cabeça de muita gente que não concordava com os preceitos da doutrina católica. Então ele teve a oportunidade de resgatar os seus débitos, Tiradentes, e vir aqui no Brasil e dar o seu pescoço para a libertação do povo brasileiro. Então teve reunido no plano espiritual Ismael, Heli e Tiradentes. O Heli, vocês sabem, o Heli era o judeu é ainda o mensageiro de Jesus, era um filósofo. E ele foi convocado então para trabalhar aqui nas terras do Brasil. Tanto que ele foi o Dom Henrique de Sagres, lá em Portugal. Quando eu falei que Portugal havia sido preparado para descobrir o Brasil, esse Heli, no plano espiritual, desceu à Terra, reencarnou em 1324, parece, e na figura de Dom Henrique de Sagres, que fundou a Escola das Navegações, a Escola de Sagres. Fica parecendo um pouco enfadonha a história, mas é bom a gente saber, não é? A gente vai concatenando o raciocínio. Então, ele foi inquisidor, foi o Papa Gregório IX, para renovar as forças lusitanas, as forças de Portugal, dando ânimo ante a invasão por Bonaparte. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, tanto é que ele expulsou a família real aqui para o Brasil. E a família real veio para o Brasil antes de do Napoleão entrar em Portugal. Ó, tudo engendrado, tá vendo, gente? Tudo engendrado, tudo programado pelo plano espiritual. Então, Bonaparte invadiu Portugal, e nessa época a família real já tinha saído para o Brasil com o apoio da Inglaterra, do rei George. O rei George, e não foi de graça não, depois ele cobrou. Depois tiveram que dar uma graninha para ele lá. Ninguém faz nada de graça. Vamos repetir. Para renovar as forças dos lusitanos e dar ânimo ante a invasão por Bonaparte de Portugal, né? Tiradentes foi o gênio inspirador espiritual do povo brasileiro. Foi. Ele enfrentou tudo, né? Tanto é que quando ele foi esquartejado no campo da Lapadosa, lá no Rio de Janeiro, o Ismael não permitiu que ele visse o esquartejamento do seu corpo, para ele não ficar tão chocado. Tirou o espírito dele e falou: não, você não vai ver, não. São detalhes bons da gente saber, não é? Que livros que falam sobre isso? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E no livro A Caminho da Luz, que complementa esse. E tem mais outros livros que falam Coração do Mundo. O Coração do Mundo, agora não me lembro de quem que é. Desculpe. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? Vamos ir à frente? Emmanuel responde. Olha o que Emmanuel fala. Emmanuel, fazendo o prefácio do Livro dos Espíritos, do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz: os outros povos do mundo atestaram o seu progresso pelas vias materiais e transitórias. O Brasil, a sua imortal expressão no cenário do mundo, pela via espiritual. Todas as nações do mundo, Roma, Grécia, Roma, o próprio Portugal e Espanha, nos seus reinados,
Esses povos todos tiveram o seu progresso, o seu apogeu alicerçado no poderio material e bélico e militar. O Brasil, não, espiritual. Tanto é que lá na frente, no final, se der tempo de eu ler, eu vou ler a mensagem do Emmanuel. Os outros povos do mundo atestaram seu progresso pela via material, né? O Brasil será pela via espiritual. Sem as ideologias separatistas, isso aqui é importante, sem as ideologias separatistas. O que está acontecendo no Brasil hoje? O que a esquerda macumunada, a esquerda, quando eu diz, é que está do lado esquerdo, não estou falando de política, do lado esquerdo, que está do lado, na via contrária aos desígnios do Brasil, que a esquerda inspirada pelo mundo das trevas está fazendo, dividindo o povo brasileiro, incutindo na cabeça dos jovens e daqueles que têm um pouco, uma capacidade intelectiva maior, de que outros valores que devem ser plantados nos seus corações. Terrível, não? Olha o que Emmanuel disse. Em 1948, – 81 anos depois da codificação da doutrina espírita. Ache. Jesus, fazendo referência às cruzadas, disse a ele, quando ele esteve aqui visitando a Serra no Brasil, era preferível que Saladin guardasse para sempre os poderes temporais sobre a Palestina do que caísse um só fio de cabelo de um soldado. Olha o que ele disse, falou tudo sobre as cruzadas, condenou as cruzadas, naquela luta fratricida de retomar Jerusalém para a igreja, na figura da ambição incomedida dos papas, levando crianças para a guerra. Ele disse que era preferível não cair um fio de cabelo do exército do imperador Saladino, que era o árabe, o muçulmano, que governava a Palestina, que tomou a Palestina. Ele disse que era preferível que ele continuasse lá com poder sobre a Palestina, sobre Jerusalém, do que cair um fio de cabelo de um só soldado, tanto de um lado como do outro. Nasceu o Dom Henrique de Sagres, que foi o rei que eu lhes falei, né? E preparou todo, então, ali, Portugal para as navegações. Vou ler só o segundo. A grande expedição de Cabral deixou Portugal no dia 7 de março de 1500. Em alto mar, as noites do grande expedicionário são povoadas de sonhos, e as falanges de navegadores do infinito impulsionaram as caravelas para o coração geográfico do Brasil, abandonando os caminhos das Índias. Não falei isso antes? A expedição foi desviada. Vamos falar um pouquinho da Inquisição. A Inquisição em Portugal foi na época de Dom João VI. Ele permitiu a Inquisição, né, que é a perseguição aos católicos que não liam na cartilha dos papas, né, e da igreja, os hereges, né, que é um tipo de hereges. Então eles eram cortados a cabeça, queimados em praça pública. Isso aconteceu muito. Então está escrito assim: a Inquisição. A restauração de Portugal sobre os auspícios invisíveis do espírito Henrique de Sagres, o rei, em 1640, ele não tinha sido ainda, ele não tinha encarnado ainda, o rei, né, na figura do Henrique de Sagres. No século XVII, Portugal decadente sob o reinado de Felipe III da Espanha, porque o Portugal nessa época era dominado pela Espanha. Apático e doente, esse rei, Lisboa metida nas dolorosas práticas da Inquisição, com crimes em nome de Jesus. Tudo isso está pautado dentro de uma construção de um país que é o Portugal, um dos menores países da Europa, o país mais pobre da Europa, mas porém com um povo capaz de receber as emanações do plano espiritual para empreender as navegações e descobrir o nosso Brasil. Falando aqui sobre os negros e os índios.
Eram impostas a eles as mais dolorosas torturas, tiveram como lapidário do espírito a dor atroz. Relata Emmanuel. Quem são esses homens, esses espíritos? Os negros são aqueles lá da Inquisição, são os homens lá da época dos senhores feudais, das rainhas, dos reis, dos generais, que cortou a cabeça de muitas pessoas, que aplicou à humanidade um sofrimento atroz. Bom, a independência do Brasil, nós já falamos, que foram impostos sacrifícios terríveis, porém não houve muito derramamento de sangue. Os mensageiros de Ismael se multiplicavam em todos os setores do Brasil para ajudar na construção dessa nação que temos hoje, livre, né? Esperamos que continue livre. Dom Pedro recebia imposições das cortes de Lisboa para voltar a Portugal, mas quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência, né? Em 7 de setembro de 1822, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível, que era o Ismael, que velava pela grandeza da pátria, nada mais, nada menos que Tiradentes em espírito e Ismael. Então, o grito da independência foi inspirado por Tiradentes. Os escravos nós já falamos, eles eram trazidos das... Aqui, eu tenho uma dúvida. Sim, senhora. Antigamente, no século XV, XVI, XVII, quando havia muitas decapitações, eu queria saber, tirar essa dúvida, se é verdade que após a decapitação, o cérebro funciona durante 5 segundos e ele pode ver o corpo? Vou dizer para a senhora com toda a franqueza, não conheço nada cientificamente, nem da doutrina espírita que fale sobre isso. O que nós sabemos é que quando a gente corta a cabeça de uma cobra, ela continua pulando, mas ali são os espasmos, né, da carne. Uma rã, por exemplo, a gente estuda na escola que você mata uma rã e põe lá, o músculo dela fica pulando. Talvez seja isso. Porque a morte humana ela é dada quando há a morte cerebral, não é isso? Não a parada do coração. Trazidos das costas da África foram a pedra angular do movimento evangélico. Olha, os negros formaram a pedra angular do movimento evangélico no Brasil, tá certo? Em seus corações humildes e resignados, dotaram a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura, resignação e perdão. Aprendemos muito com eles. E muita gente hoje ainda guarda no seu coração resquícios de preconceito, de desprezo por essa nação africana que foi o sustentáculo do nosso país. Jesus e Longinos. Quem foi Longinos? Longino é um homem que é um dos mensageiros de Jesus. Longinos, sabe o que ele fez? Quando Jesus estava alçado aos braços da cruz, e eles queriam saber se Jesus havia morrido mesmo, aí Longinos pegou a espada e esse foi o Longinos. Foi um soldado romano que fez essa tragédia. E Jesus depois o perdoou e ele estava do lado de Jesus, um dos seus mensageiros. E quem foi depois Longinos? Pedro II. Olha o nome de Dom Pedro II. Pedro de Alcântara, João, Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Nasceu em 2 de 12 de 1825, no Rio de Janeiro. Aí Jesus disse para ele, Longinos, ele não havia sido encarnado ainda, Jesus disse, Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. E entregou nas mãos dele, a partir daquela época. O espiritismo no Brasil, como é que se deu?
Primeiro no Brasil, 1873, no Rio de Janeiro, houve o Grupo Confúcio. E depois a Sociedade Espírita Deus Cristo, Caridade, com Bittencourt Sampaio e Antônio Sayão. Antônio Sayão fez a tradução para nós das obras do Kardec, dos 5 livros. Em 1880, criaram um Grupo Caridade. Em 1883, a revista O Reformador, que existe até hoje. Fundada por Augusto Elias. Ele era português. A missão dele, veio para o Brasil, fundou a Revista Espírita. Olha que legal. O Antônio... sim. Reformador por Augusto Elias. Em 1884, foi fundada a FEB, Federação Espírita Brasileira. O Brasil está cheio de novas ideologias, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons espíritos do Evangelho encontrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, espalhando com muito trabalho e sacrifício as sementes produtivas da construção da sociedade do futuro, que é o Brasil. Então nós temos uma responsabilidade muito grande na formação dos nossos filhos, na comunicação com os nossos amigos, e sempre lançando luzes sobre alguma ideia meio controvertida, algumas ideias de separação, algumas ideias que são revanchistas, né, que trazem as pessoas para o campo da batalha intelectual e mental, das ideologias políticas e sociais. Não, nós temos um objetivo muito maior do que esse, que é aceitar essas pessoas e tentar, de certa forma, com carinho, amor e gratidão, dando a elas uma luz, lançando uma luzinha no âmago do coração de cada um. Transplante da árvore do Evangelho de Jesus. Jesus transplantou da Palestina para as terras do Cruzeiro do Sul a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus delicados rebentos se florescessem de novo em obra de amor para toda a humanidade. Então nós somos aqui um coração a pulsar, alimentando as veias do mundo, das vias intelectuais, mentais e sociais, de oxigênio espiritual, para que cada ser no plano da Terra possa respirar esses ares de transformação da Terra para a nossa transição, que será a nossa vitória, com toda certeza, em busca de um plano mais elevado. Por isso que o Brasil foi designado por Jesus, coração do mundo, pátria do Evangelho, para isso. O Brasil, muitas pessoas acham, coração do mundo, pátria do Evangelho, que legal, hein? Nós vamos ser o coração do mundo, nós vamos ser o celeiro do mundo, materialmente falando, porque nós temos muitos recursos, muita capacidade de realização, um povo inteligente, trabalhador. Então nós seremos a nação do futuro. Sim, seremos a nação do futuro do aspecto espiritual. E o material vem por acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem disse? Jesus. Brasil do futuro. O Brasil, pela bondade do seu povo, pela vastidão do seu território, por seu desenvolvimento agrícola e industrial, é no momento desta narrativa potência do mundo. Potência do mundo. Está no livro Terceiro Milênio. Veja que os livros são complementares, não só Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como também A Caminho da Luz, como o Terceiro Milênio. Do irmão X, psicografado por Alaor Fayard. O Brasil também terá seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade, do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Emmanuel, que disse. Vem Emmanuel e nos exorta: brasileiros, está apagado, né? Ensarilhemos as armas, quer dizer, descerramos as armas homicidas da revolução, das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. É a mensagem que o Emmanuel nos deixa.
diante do que nós já falamos aqui hoje e já compreendemos sobre o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Assim sendo, tem 1 minuto. Tem 1 minuto? 2? Tem um pouquinho de minuto. Alguém quiser fazer alguma pergunta? Se nós soubermos, nós vamos responder. Se não, nós vamos recorrer aos universitários e recorrer aos livros também. Alguém tem alguma pergunta? Oh, que legal. Eu não fico muito feliz quando não tem pergunta, não, porque a pergunta, ela nos induz ao conhecimento, ela nos proporciona conhecer. E aqui nós estamos, não é numa escola propriamente dita, nós estamos em família, buscando compreender, cada um de nós, as nossas deficiências, as nossas incapacidades de compreensão, para podermos, assim, esclarecer mais, sair daqui melhores. Então, podem perguntar. Nós somos todos os irmãos. Os historiadores condenaram muito o Facebook. Hoje é que o Facebook está sendo, na visão deles, melhorado. O Facebook? Condenaram... Só, desculpa, não... Porque eles condenaram muito o Facebook. Dom Pedro II, Eles, agora, a história está elevando o Facebook, mas eles não aceitavam o Facebook. Condenaram muito o Facebook. Muito oportuna a sua colocação, porque você vê que nós estamos lançando luzes sobre a história. O Emmanuel diz, o Humberto de Campos diz, eu não vim reescrever a história com esse livro. Eu estou lançando luzes em alguns pontos que ficaram obscuros nas dobras do tempo e que os historiadores ou negligenciaram ou por propósito não colocaram na história. E ele trouxe a luz sobre isso. Então, isso tudo é inspiração do plano superior, dando a nós a capacidade de compreender a nossa própria história, a nossa compreensão, dando-nos a capacidade de podermos avaliar quem somos, onde estamos e para onde vamos, com toda certeza. Então, o que ocorre com esse livro? Ele é um livro que ele traz fatos históricos e fatos que nos traz, dentro da construção da nossa etnia e da formação da nossa cultura, elementos que fazem com que nós compreendamos que nós não estamos tão somente numa plataforma materialista de um Brasil que tem todos os recursos naturais para sustentar o mundo, materialmente falando, mas espiritualmente. Então, o propósito do Brasil ter essa capacidade, com todos os seus recursos, entendeu? Ela é uma capacidade que vem aliada à sua capacidade espiritual. Eu trabalhei no da União Espírita. E tem pessoal lá da própria União Espírita que não aceita esse livro. Porque sabe, como o Brasil pode ser coração do mundo e falar do projeto, acontece tudo isso. Então, eles não parte da União, não aceitam. Pois é, mas aí nós temos que entender que isso é uma questão individual da interpretação de cada coração, de cada mente. Porque nós não podemos condenar um organismo só porque alguém ali tem um pensamento diverso. Dentro da própria Igreja Católica tem pessoas que pensam diferente. Dentro de todos os organismos sociais há esse antagonismo. A crítica ferrenha, a crítica do FEL, que vem para degradar o próprio livro, O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é criticado. E teve até uma palestra agora do Trigueirinho, como é que é o nome dele? André Trigueiro, com o Divaldo Franco, e ele estava falando como é que o Brasil vai ser Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se nós temos o maior índice de criminalidade. Ora, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É por isso que nós somos um hospital. O Brasil é um hospital. Só para... Outra coisa, esses espíritos, foi espíritos que Deus deu oportunidade para eles melhorarem. Exatamente. E eles não melhoraram. É o que falamos aí no decorrer da palestra. Por isso que está acontecendo esse Brasil. Porque são espíritos que Deus deu oportunidade para eles melhorarem. Exatamente. Muito obrigado, senhora, pela colocação. Foi muito ilustrativo, viu? Fantástico. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a direção da casa por nos confiar um tema tão abrangente, tão ilustrativo, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Francisco?
Francisco trouxe a oportunidade, né, para nós conhecermos um pouquinho do livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? É um livro psicografia. Então ele coloca aqui a questão da história, o que foi. Tá, obrigada. Então é uma oportunidade, fica o convite aí, né? Nós temos a biblioteca para o empréstimo, né, do livro. E assim, pegando a frase dele final, né, gente? O objetivo maior do estudo que a doutrina nos oportuniza com o conhecimento da obra, né? Ele trouxe aqui para nós, né? De onde eu vim, para onde que eu vou, o que nós estamos aqui nessa pátria, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Jesus veio para os doentes, então para além das nossas ideologias, as diferenças, as desigualdades, o ideal maior é o da fraternidade, né? Que é o ensinamento maior de Jesus, de nos amarmos uns aos outros. E é isso mesmo. Então que a gente possa, né, buscar a cada dia essa vivência do Evangelho. E assim, agradecendo muito, né, pela oportunidade que a doutrina nos traz de julgar luz sobre isso, não é mesmo? Então, agradecendo aí pelo Francisco e por tudo que foi realizado, vamos fechar os nossos olhos e vamos aproveitar, nós vamos ler, né, um trecho aqui que o Francisco está trazendo para nós através da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas antes, não podemos deixar de dar alguns recados breves. Um é que vai ter o seminário domingo que vem, dia 15, de 2 às 17h30, o seminário de valorização à vida, tá? Onde nós vamos tratar o tema da eutanásia e do suicídio. Para além de palestra, oportunidade, né? Para trazermos nossas dúvidas, sermos esclarecidos, para também nos ajudar e ajudar os outros, não é mesmo? Então tá bom. Vamos fechar os nossos olhos e trazendo aqui, né, a oração de Emmanuel. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Nós agradecemos a Jesus, nosso diretor espiritual, nosso mestre, e a todos os benfeitores, pela abençoada oportunidade desse encontro, e que possamos vibrar todos juntos em favor da pátria, nossa pátria amada, a pátria do Evangelho. Que possamos permanecer no teu amor, ó Jesus, hoje, agora e sempre. Obrigada. Vamos todos em paz. E o passe para quem precisa do remédio.